Boa noite. Espero que todos estejam bem. Então, o que Meshama faz uma comparação. É interessante, né? Meshama fala para a gente apreciar a natureza, que quando a gente observa a natureza, mas não é assim, tipo, que nem, tem gente que nem olha para a árvore, para o céu, não olha para lado nenhum, né? Quem vive mais retirado, né? Assim, como falam, no meio do mato, essas pessoas costumam observar. Então, elas sabem que quando a nuvem começa a ficar de um jeito, que pode ser que venha a chuva, né? Se o vento está muito forte, pode ser que leve a chuva para o outro lado. As pessoas percebem os animais um pouco mais agitados, sabem que é porque vai vir algum temporal. Então, observando dessa maneira, se aprende muita coisa. Por isso que tem gente que nunca estudou e vive no mato e tem muita sabedoria. Porque a natureza ensina, né? Ensina de uma maneira muito especial. Então, ele faz aqui uma comparação com o bambu, né? Realmente é uma árvore que ela fica muito comprida. Em cada espaço ela tem um nó, né? Bem forte, resistente. Mas o bambu não é duro. O bambu é flexível. Então, pode dar uma ventania que ele não quebra, ele não é arrancado. Porque ele se curva a hora que o vento vai. E quando o vento vem de novo, ele se curva para o outro lado. Então, normalmente as pessoas falam que tem que ser que nem bambu, né? Não ser rígido. E quando os acontecimentos vêm para nós, não receber com dureza. Como fala, né? Dançar conforme a música, né? Não pode dançar samba se já está tocando um bolero, né? Ou vice-versa. Pode dançar rock se está tocando samba. Então, na vida é assim. Momentos alegres, vamos ficar felizes. Momentos tristes, vamos ficar felizes também. Assim que Meshama ensina. Normalmente a gente fica triste, né? Mas fica triste porque a gente normalmente não consegue lidar com as coisas que acontecem com a gente. Mas se a gente for maleável, fica mais fácil. Tem gente que tudo que acontece fala assim, foi da vontade de Deus. Eu acredito que Papai do Céu fica olhando e falando, quer dizer, então que burrice é minha vontade? Ignorância? Aqui ele fala, né? Tem que ter sabedoria. Às vezes as pessoas têm atitudes, elas tomam, e depois elas falam, porque foi porque Deus quis. Não é bem assim. Se fosse assim, todos teriam atitudes iguais, mas cada pessoa, para uma ação, tem uma reação diferente, não é? Então vamos ver o resultado de cada um. Quem reage de uma maneira que eu observo, está tendo resultado? Se não está, não é porque Deus quer, me desculpe. Deus quer que a gente seja feliz. Deus quer que a gente resolva os nossos problemas. E Ele quer também que, se a gente não conseguir resolver, que a gente dê para Ele que Ele resolve. É simples assim. Então, quando a gente não está conseguindo, parece que a gente acha que se pedir ajuda para Deus, porque a gente não tem condições, não é condições, não tem inteligência para tanto. Não, tem coisas que realmente o ser humano não consegue. A pessoa fala, não é para deixar tudo na mão de Deus, mas também não é para fazer tudo. É assim, o que você consegue, você faz. O que você não consegue, por exemplo, na nossa casa, o que a gente sabe fazer de reparos na casa, a gente faz. Quando não sabe, chama um profissional, não é? Alguém especializado. Então, é mais ou menos isso. A gente faz o que dá para a gente fazer. O que a gente não sabe, fala, Deus, isso eu não estou conseguindo. Mas tem que, como fala, observar a natureza. E tudo na natureza tem um momento certo para acontecer. E também no ensinamento fala, a primavera nunca é
depois do inverno. Ou, desculpa, antes do inverno, é depois. Então, tudo tem uma ordem, né? Então, é isso que é importante. E, como eu falei, tentar observar mais as coisas, os acontecimentos ao nosso redor. Não ficar muito centrado só nos nossos problemas e nas coisas que tem para fazer durante o dia, mas observar mais. Somente quando está passando por alguma dificuldade, procura observar. E lê ensinamento. Lê ensinamento. Gente, é tão simples. Hoje em dia, então, né, que tem no celular. Hoje, se eu abrir meu celular, eu acho que eu leio uns 20 ensinamentos por dia dos grupos que eu participo, que colocam. Eu não preciso nem pegar o livro, né? Já no celular eu estou lendo. Então, é maravilhoso. Desde a gente ficar vendo o TikTok, outras coisas, vamos ler mais ensinamento. Com o celular, é bom, porque ele está sempre com a gente não solta mais dele, né? Então, fica mais fácil, né? Porque ninguém normalmente carrega ensinamento para onde vai. Mas com o celular, isso facilitou muito, muito mesmo. Mas precisa ler. Precisa ler e precisa praticar. Aquilo que ainda não conseguiu, tenta ler ensinamento, vai lendo várias vezes, uma hora consegue. Por que consegue? É porque ficou treinando? É porque ficou batendo cabeça? É porque ficou falando eu vou conseguir, eu vou conseguir? É? Não. Por que consegue? Porque quando eu leio ensinamento, é como quando eu recebo o jorei. As máculas são dissolvidas e aquilo que eu não estava enxergando, eu passo a enxergar. Por exemplo, a resposta dos problemas que a gente não consegue resolver. Então, quando eu leio ensinamento, a nuvem que estava impedindo, ela é queimada, eliminada. E aí espiritualmente, eu subo para um nível melhor. E aí eu começo a ter uma visão melhor. Aí eu começo a adquirir mais sabedoria. Então, simples? Não é simples? Mas o ser humano acha que coisa simples não pode dar resultado, não é? Então, vamos imaginar. A pessoa vai fazer um arranjo de flores, ela acha que com poucas flores não ficaria bonito. Então, o que ela faz? Ela põe um monte de flores e vários tipos de flores. Então, é como você vê num lugar um monte de gente bonita. Não se destaca. Tem que ter feio junto para o bonito destacar. Estou brincando, gente. Mas é verdade, é verdade. Então, as pessoas acham que tem que ser tudo igual, ou tudo assim em quantidade. Mas o simples é melhor. Então, é tão simples receber jorei, é tão simples ler ensinamento. Isso eu estou falando para adquirir sabedoria. Mas também é tão simples ajudar o próximo, levantar a mão. A gente está nesse momento vendo o sofrimento das pessoas lá no Rio Grande do Sul. Não tem quem não fique comovido, porque realmente a gente está na casa da gente, né, no quentinho, né, tem a cama da gente, tem a comidinha da gente, está junto com a família, né? Imagine de repente tu não tem mais nada, não tem nem o filho, porque ele morreu também, o marido. Isso tudo acontece não só com essas pessoas, pode acontecer com a gente, né? Então, a importância da gente é melhorar espiritualmente. Essas coisas que podem acontecer com a gente, não aconteça, só seja coisas mais leves. Então, a gente sabe que onde tem muita sujeira, vai sofrer uma ação para limpar. E é o que aconteceu no Rio Grande do Sul. É o que aconteceu lá, muita impureza, a chuva veio e lavou tudo.
E com isso, também a vida das pessoas vão junto, porque também tinham muitas máculas, né? Mas o importante não é só, nesse momento, dar a comida para essas pessoas. É claro que é importante, ninguém fica sem comer. Não é só roupa, comida, moradia. É dar um conforto espiritual, um conforto emocional. Porque tem muita gente que tem tudo, é rico e não está bem. A gente sabe que isso não dá conforto para a gente. Eu tenho certeza que tem gente que não passou o que o pessoal do Rio Grande do Sul passou, tem tudo, tem a família do lado, tem tudo e não está bem. Por que não está bem? Porque tem muita mácula. Porque está num nível que ainda não enxerga as coisas boas que tem ao redor. Não tem gratidão. Então essas pessoas precisam também de ajuda. Não é só a parte física, material que se ajuda. Então, não tem coisa melhor do que você oferecer para alguém do que o jorei. Não tem. Não existe, gente. Não existe. A oração é ótimo, ajuda, mas o jorei é muito mais, vai além. Porque o jorei elimina a mácula e a pessoa melhora espiritualmente. Então essas coisas que poderiam acontecer com ela não vão acontecer, acontecem coisas mais leves. A oração ajuda muito, salva até vidas. A gente tem relatos, muita experiência de pessoas que foram salvas só com oração. A gente sabe aqui mesmo que pessoas que a gente coloca o nome na lista para vir para o altar e a gente ficar fazendo oração diariamente, que melhoram. A gente tem prova disso aqui, né, na igreja. Hoje eu mesmo estava falando a maneira como estava quando voltou no caso, né, que tinha saído e voltou. E hoje vem dessa pessoa outra. Né? Então, não é só ele que tem que ajoelhar e agradecer, nós temos que agradecer, porque Deus ouviu as nossas orações. Pode até falar, aconteceu porque tinha que acontecer. Não, oração tem muita força, gente. Oração tem muita força. Não pode deixar assim solto. Ah, deixa lá. Quando Deus quiser, a pessoa volta. Ah, tá lá, tá mal. Ah, alguma coisa ela fez. Não, gente, vamos rezar. Deus ouve, principalmente são várias pessoas rezando, Ele ouve muito. Então a importância da gente, sabe, cuidar das pessoas. Então, como eu estava falando, a maior ajuda é essa, ajuda espiritual. É levantar a mão e ministrar a jorei. Para você poder ver aquela pessoa que estava de um jeito se transformar. Assim como um dia eu me transformei, outras pessoas se transformaram. É isso que é importante. Não guardar isso só para a gente. Né? Tentar ver outras pessoas. E também, quando acontecer com a gente, não ficar calada. Contar para todo mundo o milagre que aconteceu na nossa vida. Sabe? Vai ter pessoas que não vão ligar, que não vão ouvir. Mas vai ter pessoas que vão ouvir. E realmente, se uma só ouvir, ótimo. Você fez a sua parte. Você não precisa salvar o mundo todo, mas se salvar um, tá ótimo. Né? Então, precisa falar, olha, minha vida mudou, minha vida transformou. Eu era assim, fiquei desse jeito. Gente, se você sentar e fazer uma relação de todas as coisas que aconteceu com vocês, desde quando começaram a receber jorei, não tem dedos na mão para contar. Outro dia eu estava tentando lembrar, são muitas coisas, desde pequenininhas a grandiosas. Isso que a gente não pode esquecer, isso que a gente pode ter a certeza que a gente pode ajudar alguém. Não precisa ser aquele que você quer ajudar, porque de repente aquele que você quer ajudar ainda não está no momento. Mas pode ser um outro, que você nem conhece ainda. É isso que tem que ter forte dentro da gente. Bom, gente, muito obrigada.